Boa noite, meus irmãos. Bom, na noite de hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os mansos. E aí, antes de iniciar falando dessa parte, vamos falar sobre as bem-aventuranças, Jesus e as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é um conjunto, de ensinamentos deixados por Jesus. São várias as bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os que choram. E esses ensinamentos foram deixados por Jesus no Sermão do Monte. Então, aqui a gente tem a imagem ali, que quando Jesus tinha os seus seguidores, então ele parava em algum lugar, as pessoas se aproximavam para ouvir ali as suas histórias, as suas parábolas e os seus ensinamentos. E numa dessas passagens de Jesus, ele cita ali as bem-aventuranças. Apesar de ser algo que foi falado há muitos anos, se torna algo atual para nós. Porque no momento que a gente tem contato com essas bem-aventuranças e que a gente vai estudar cada uma delas, elas podem ser inseridas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa atualidade. Então, assim como todos os outros ensinamentos de Jesus, eles não passam, Eles estão sempre presentes ali e eles sempre nos ensinam coisas, mesmo que foram falados há tanto tempo, mas que a gente coloca na atualidade e que serve de exemplo e de auxílio para nós na atualidade. Então, são ensinamentos aí que o tempo não muda. E é interessante também, quando a gente fala dessa questão dos ensinamentos, o mesmo acontece com o Evangelho, segundo o Espiritismo. Tudo aquilo que a gente vê no Evangelho, cada vez que você vê de uma forma diferente. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Comigo já aconteceu várias vezes. Às vezes a gente abre ali o Evangelho aleatoriamente, faz uma leitura. Daqui a algum tempo, a gente volta naquela leitura, a gente entende de forma diferente. E assim também é com os ensinamentos. Às vezes hoje eu escuto falando dessa bem-aventurança, hoje eu estou aqui falando com vocês sobre bem-aventurados os mansos, mas se daqui 1 mês, 2 meses eu retornar aqui com esse mesmo tema, eu vou falar de outra forma. Por que isso? Porque a gente muda constantemente, Então, a gente está num processo de mudança constante. E essa mudança faz a gente também entender, estudar nesses estudos, A gente também os vê de forma diferente. Então, não é que o estudo ali mudou, a leitura mudou. O que mudou foi o quê? Foi em nós, o nosso pensamento, as nossas atitudes. Então, faz com que isso se torne diferente. Por isso que tudo que a gente vai estudar sempre está se renovando. Por quê? Porque nós estamos nos renovando. O ensinamento está lá, a leitura está lá, mas o tempo está passando para nós. E isso faz com que a gente perceba aquilo ali de forma diferente. Então, no Sermão da Montanha, Jesus expõe resumidamente todos os ensinamentos espirituais que tinha como objetivo ministrar. Então, a gente pode considerar que, nesse Sermão da Montanha, quando ele coloca essas bem-aventuranças, ele faz ali um resumo. Então, a gente pode considerar que todos os ensinamentos que Jesus gostaria de nos transmitir, eles estão inseridos, de alguma forma, nessas bem-aventuranças. Todo o ensinamento de Jesus visa exatamente a ascensão do ser humano rumo à sua evolução. E aí é aquilo que a gente chama de reforma íntima, essa nossa evolução, Então, tudo aquilo que a gente busca, a partir do instante que eu me proponho a estar aqui na casa espírita, a abrir mão de certas coisas na quarta-feira, para eu estar aqui, para eu ouvir a explanação do Evangelho, eu estou em busca dessa evolução, Cada dia que nos é ofertado,
É um momento que a gente deve agradecer a Deus a oportunidade daquele dia e a oportunidade de estarmos ali para que a gente possa evoluir. Então, a gente evolui, né, diariamente, com os nossos erros, com os nossos acertos, né, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Então, todos esses ensinamentos, tudo aquilo que nos é oferecido, através do Evangelho, através dos estudos, através dos vídeos, tudo isso, né, para nós, é essa questão da evolução e da questão da reforma íntima, que é tão importante, né? A gente está ali refletindo sobre qual é o meu papel diante ali dos irmãos, daquelas pessoas que convivem conosco, né? E de estar buscando ali o melhor, buscando essa evolução, buscando ser melhor. Amanhã ser melhor do que hoje, hoje ser melhor do que ontem, e é um passo de cada vez, né? Bom, falando então das bem-aventuranças, vamos entender então o que significa bem-aventurados. Porque a gente está falando aí do tema, bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados é uma expressão de Jesus que significa os felizes. Então, sob o aspecto espiritual, bem-aventurados os felizes, né? Significa os felizes. Então, quanta reflexão essas bem-aventuranças podem nos trazer, né? Porque elas são várias bem-aventuranças. Então, quando a gente coloca esse significado de felizes, e aí a gente começa a refletir. O que seria essa felicidade que Jesus queria nos dizer nesses ensinamentos? Que tipo de felicidade Ele quer para nós? O que é a felicidade para mim? São perguntas que eu deixo aí para que vocês possam ir pensando e refletindo, que às vezes a gente não para pensar, né? O que seria então essa felicidade? Pensando aí no tema de hoje, bem-aventurados os mansos, felizes os mansos. Que felicidade é essa? Na questão espiritual, felizes não significa ter bens materiais, poder ou posição, mas enfrentar as dificuldades com amor, calma, paciência e fé, sabendo que são os degraus da nossa escala evolutiva. Os ensinamentos de Jesus vieram assim, de forma gradativa. Gradativa quer dizer aos poucos, né? Então, quando ele falava através das parábolas, através dos sermãos, é nessa forma aqui que a gente está falando, nessa forma gradativa, aos poucos, né? Ia contando essas histórias, trazendo ali ensinamentos, um de cada vez. E essa questão aqui, desse significado de felizes, é algo também para a gente refletir, né? Enfrentar as dificuldades com amor, calma, paciência e fé. Algo que não é fácil, né? A partir do momento que a gente se vê diante de uma dificuldade, são vários os sentimentos que a gente tem ali naquele instante. E às vezes nos falta a fé, nos falta a paciência. Mas é isso que Jesus quer de nós. Então, a felicidade, a gente estar bem, é a gente conseguir enfrentar essas dificuldades, sabendo que é algo passageiro, que é algo que vai passar, né? Mas que é algo que a gente deve estudar, deve praticar muito, porque não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Não é algo fácil a gente aceitar as dificuldades, a gente ter essa paciência, ter essa tolerância. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Essa é a bem-aventurança completa, né? Porque no tema estava só bem-aventurados os mansos. No Evangelho, a gente encontra essa bem-aventurança no capítulo 9, tá? E aí
eu vou comentar um pouquinho como que vem falado no Evangelho dessa bem-aventurança. Nesse capítulo 9, Kardec traz para nós quais são os sentimentos que falam dessa bem-aventurança, tá? Na questão aqui, quando se fala possuirão a terra, porque nós já entendemos o que significa bem-aventurados, são os felizes. Mansos, a mansuetude está bem próxima daquele significado da palavra felizes. Se a gente pesquisar no dicionário, na internet, o significado da palavra mansuetude, a gente vai encontrar lá que é aquela pessoa, quem tem mansuetude, é aquela pessoa que aceita os desígnios, as dificuldades, com fé e amor. O mesmo caso que a gente viu lá de felizes, né? Então, é aquela pessoa ali que entende que tem que passar por aquilo, por aquela dificuldade, por aquela provação. Ela está preparada, ela tem fé, ela acredita que hoje vai ser melhor que ontem, que amanhã vai ser melhor do que hoje. Isso é mansuetude. Porque eles possuirão a terra. O que quer dizer essa terra aqui? A terra não é no sentido, né? A terra, o solo não é no sentido ali de um pedaço de terra, não. A terra aqui está no significado de paz. A paz interior, né? Então, porque eles possuirão a paz. Então, esses que são mansos, que acreditam que têm a tolerância, que têm a paciência, o amor, que acreditam que tudo passa, eles terão a paz no coração, a paz interior, né? Que quando a gente fala aqui de paz, a gente não está falando da paz também de forma geral. A paz, o oposto da violência. Não, a gente está falando da paz de espírito, a paz do coração, a paz que está dentro de cada um. Aqui foi o que eu já comentei, né? A paz que está no interior de cada um de nós. E aí vale a gente lembrar que a gente recebe aquilo que a gente dá, né? Então, se eu estou ali em paz, se eu estou tranquilo, as pessoas que estão ao meu redor também vão perceber isso. E isso é algo que a gente percebe muito, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Mas depende muito ali aquilo que a gente está sentindo do que está ali também ao nosso redor. Se a gente está em algum dia que a gente não está muito bem, parece que as pessoas que a gente convive ali, elas também não estão muito bem, né? Mas o quê? É porque está refletindo, né? Um reflete no outro. Então, a gente tem que estar atento a isso, que isso pode acontecer, né? O que a gente está transmitindo ali para aqueles que estão próximos de nós, aqueles que convivem conosco, no nosso lar, no nosso trabalho, né? A gente que trabalha assim, eu que sou professora, que trabalho com crianças, adolescentes diariamente, a gente percebe muito isso. O dia que a gente, às vezes, tem mais coisa para fazer, está mais nervoso, mais agitado, a turminha também fica mais agitada, né? Então, quer dizer, é o nosso sentimento ali. O dia que a gente está mais tranquilo, parece que você chega lá, está tudo mais tranquilo também. Isso é muito interessante, aquilo que vem de nós, né, e ao nosso entorno. Isso mesmo. Aí. Um ser pacífico, manso, cultiva a paz. Então, se a gente está falando... Ali não está dando certo. Aí eu vou lendo aqui e comentando, tá? Então, um ser pacífico, manso, cultiva a paz. Então, se é necessária essa paz interior, essa mansuetude, um vai auxiliar o outro. Se eu preciso dessa paz, essa mansuetude vai me ajudar nessa questão. E aí que a gente possa refletir também sobre essa palavra, paz, né? Que é muitas das vezes, para nós, depende do externo. Depende do que está acontecendo. Depende daquilo que está acontecendo ao meu redor. Como eu já disse para vocês, a paz está dentro de nós. E diante das aflições, diante das dificuldades, onde a gente vai encontrar essa paz? Em Jesus. Porque se dentro de nós a gente,
tem certas situações que a gente não vai conseguir sozinhos. Então, quando esses sentimentos, aquilo que está dentro de nós, né, a gente está precisando daquele auxílio, fortalecer, é o momento que a gente busca em Jesus. Então, a gente sabe que em qualquer situação, eu posso contar com Ele. Ele vai estar ali para me ajudar, para me auxiliar, né? A gente conta também com o nosso anjo, guardião, com os espíritos de luz, né? Então, por isso que é importante a gente estar ali, orando e vigiando, né? Pedindo a Jesus, pedindo ao nosso anjo guardião, para que esteja junto de nós, para que a gente consiga atravessar essas dificuldades, atravessar por todos os momentos. E lembrar deles também nos momentos bons, né? Lembrar de agradecer as oportunidades que nos são ofertadas, né? Pensar nisso, pensar que depende de nós, depende do nosso entorno, mas depende principalmente de Jesus. No Evangelho, como eu disse a vocês, no capítulo 9, quando fala da bem-aventurados os mansos, traz os seguintes temas dentro do capítulo: injúrias e violências, afabilidade e doçura, paciência, obediência e resignação e a cólera. Esses são, então, se vocês depois quiserem dar uma olhada no Evangelho, ver melhor, esses são os temas que aparecem nesse capítulo da Bem-aventurados os mansos. Vamos entender um pouquinho sobre cada um desses sentimentos, né, dessas questões aí. O primeiro é injúrias e violência. O que seria a injúria e a violência? São sentimentos contrários à lei de amor. Então, lá no Evangelho, né, nos alerta aí sobre o cuidado que a gente deve ter com esses sentimentos que são contrários ao amor, que são contrários à lei de amor. E aí, quando a gente lembra lá dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, a partir do momento que eu trabalho ali com injúrias, com violências, e aí essa questão da violência não é só a violência física, é a violência moral, né? A violência através das palavras, às vezes através nem só das palavras, às vezes dos gestos, das atitudes. Existem vários tipos de violência, né? Várias formas que a gente pode ali, às vezes, afetar o outro, afetar o nosso irmão. A questão das injúrias, né? De, às vezes, falar algo que a gente não sabe ao certo, se é real, se não é. Então, que a gente possa, essa bem-aventurança vem nos alertar para a questão do que nós estamos fazendo que está indo contrário às leis de amor. Que as leis de amor têm que estar ali, a lei do amor tem que estar em primeiro lugar, né? E aí esses sentimentos, eles vêm contrários a isso, para nos atrapalhar, para nos prejudicar. Depois das injúrias e violências, o outro tópico lá do Evangelho é afabilidade e doçura. O que é afabilidade? É a qualidade de quem é cortês, delicado, amável, agradável, com quem se pode falar facilmente, acessível. A pessoa afável é aquela que ela é acessível. Tem pessoas que parece que a gente tem um certo receio de se aproximar. E tem pessoas que a gente tem uma facilidade muito grande em se aproximar. Uma facilidade em conversar, ou em pedir uma informação, pedir uma ajuda. Isso é afabilidade, né? Então, ele traz também esses sentimentos, que são os sentimentos aí favoráveis, né, a essa lei do amor. E a doçura, que está aí bem próxima também da afabilidade, que é quem é suave, meigo, brando, né? Então, entra naqueles sentimentos ali de tranquilidade, né, de entendimento.
Um outro sentimento que aparece no outro tópico aí do Evangelho é a paciência. E aí, dentro do tópico da paciência, Kardec nos traz a caridade, a dor e a coragem. Então, ele traz esses três dentro da paciência. E aí, quando ele fala da caridade, né, a paciência da caridade, ele não está falando da caridade material. Porque quando fala nessa questão da paciência, ele fala da caridade moral, né? Aquela caridade ali, que é você, às vezes, ouvir uma pessoa, né? Dar uma atenção ali, porque às vezes a caridade material, ela se torna um pouco mais fácil, um pouco mais acessível. Eu sei que uma pessoa está lá, ela está precisando de uma cesta básica. Se eu tenho condições, eu vou lá, levo aquela cesta básica, ou eu mando entregar a cesta básica, eu fiz a minha caridade material. Claro que a caridade material, ela é válida, ela é importante. Mas muitas das vezes, a pessoa está precisando além daquele alimento, né? E aí é um exemplo. Mas às vezes a pessoa está precisando ser ouvida, às vezes ela está precisando ali desabafar alguma coisa, aí isso já entra na parte da caridade moral. Então, eu acho que essa questão do sentimento que ele traz aí, falando da paciência, a paciência a gente trabalha ela na parte da caridade moral, porque às vezes a gente não tem essa paciência, essa tolerância de ouvir. E aí, nem vou muito longe, às vezes a gente não tem essa paciência dentro do nosso lar mesmo. E não é por querer, por intenção. São as situações do dia a dia, a correria do dia a dia, as pessoas muito atarefadas, atordoadas com todas as atividades diárias, e que às vezes não sobra tempo ali, fala, não, mas não dá, não tem tempo de estar ali conversando, né? Tudo muito corrido, tudo com hora marcada, momento marcado. Então, é algo que, né, a paciência, ela é trabalhada nessas pequenas atitudes. Um outro tópico que ele traz dentro desse da paciência é a questão da dor, né? Então, aí fala-se da paciência no momento de dor, que também não é fácil, né? A gente ter a paciência, a serenidade, o entendimento para aceitar determinados desígnios, né? Determinados acontecimentos, fatos que acontecem na nossa vida, que às vezes a gente não sabe lidar com eles, ou então que a gente não aceita mesmo. Então, aí que surge essa questão da paciência, né? De eu entender que aquilo realmente tinha que acontecer, se eu estou passando por aquilo é porque é algo que já estava ali no meu plano, na minha rota de vida, então não tem como a gente fugir disso. Eu fiz um compromisso com a espiritualidade, né? Que eu deveria passar por tudo isso. Então, que a gente tenha paciência também nessas situações. Um outro tópico é a obediência e a resignação. A obediência é um consentimento da razão. Então, no momento, eu tenho que obedecer a certas coisas, é algo que a razão me mostra, né? Quando eu estou dirigindo, eu devo seguir as leis de trânsito. Então, eu devo obedecer às leis, né? Então, é algo que é da minha razão, não é a emoção, é a razão ali falando, certas coisas devem ser obedecidas, certos horários devem ser seguidos, né? Então, faz parte aí das regras, obedecer regras, obedecer leis, obedecer, né, ordens. E a resignação é você aceitar de coração. Então, é você aceitar certas coisas sem se revoltar. Então, a diferença aí de obediência e resignação é que a obediência parte da razão.
E a resignação parte da emoção, do coração. Então, resignar é você aceitar as coisas sem se revoltar. Então, é a gente aceitar aquilo que nos é proposto ali, sem a revolta. Se eu estou passando ali por uma dificuldade, seja ela, né, uma dificuldade material, seja ela uma dificuldade psicológica, se eu estou passando ali por algum problema de saúde, se é a perca de algum ente querido. Então, a resignação é o quê? Eu aceitar aquela situação sem eu me revoltar. Né? Porque tem pessoas que se revoltam com Deus, que se revoltam com os que estão ao seu redor, querem, às vezes, num primeiro momento ali, justificar aquela dor, colocar a culpa em alguém, né? Mas depois que vai, né, assentando ali, ter a resignação de aceitar, né, sem se revoltar, por mais difícil que seja, mas que a gente não tenha essa revolta, esse sentimento ruim, né? Porque a gente ainda vai comentar ali na frente sobre esses sentimentos ruins, mas isso é algo que nos adoece, que nos prejudica, né? Prejudica tanto a parte física, a parte emocional. Depois, o outro tópico do Evangelho é a cólera. A cólera no sentido de impaciência, no sentido de perder a razão. Então, vem, né, um ligado ao outro. A gente começou falando da violência, né, depois falou da questão aí da resignação, e aí a gente chegou nessa questão da cólera, que é a impaciência, que é perder a razão. E aí o Evangelho nos fala até dessa questão, né, aqui nos alerta sobre essa questão da saúde. Que a partir do momento que eu vibro nesses sentimentos, nesses valores negativos, eu afasto de mim, né, esses valores positivos, o amor, a paz, e isso prejudica a minha saúde. Prejudica o meu estômago, prejudica o fígado, né? Tudo isso por conta dessas emoções. Então, muitas doenças, muitas dores que surgem, né, dores físicas, estão relacionadas aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Né? Por isso que é tão importante a gente estar sempre refletindo sobre isso, sobre o que a gente está sentindo, de que forma, o que a gente pode fazer para amenizar, buscar um auxílio, buscar uma ajuda, né, para que aquilo não piore e que não afete a nossa saúde física. Bom, esses tópicos que eu comentei com vocês, esses sentimentos, é o que aparece lá no Evangelho, né, na parte do Evangelho falando sobre os bem-aventurados, os mansos. Voltando, então, a esse tema, o que ele nos traz aí? Que é a necessidade de todos nas práticas benéficas, né? Então, o que ele quer nos dizer com essa bem-aventurança é que possamos refletir em que sentimentos, em que sintonias eu estou vibrando ao meu redor e o que eu estou buscando com isso. Porque se a gente pede tanto, eu prezo pela paz no mundo, né, pelo amor, pela caridade, mas a gente tem que entender que esse amor, essa paz, tudo isso que a gente pede, que é importante, né, que a gente pensa para um todo, para a humanidade, isso tem que começar dentro de nós. Então, quanto mais pessoas vibrarem nesses sentimentos bons, né, esse mal vai diminuindo. Então, a gente tem que pensar nisso, né, para que não deixe sobressair, para que não esteja em evidência esses sentimentos menos edificantes, que se sobressaia ali esses sentimentos bons, do amor, da paz, da caridade, né? E isso, como que a gente pode vibrar isso? Como que a gente pode fortalecer isso? Buscando, né, como a gente está fazendo aqui hoje, buscando o estudo do Evangelho, buscando os ensinamentos de Jesus,
colocando em prática aquilo que a gente, né, vivencia aqui, tudo aquilo que a gente ouve aqui toda quarta-feira, que a gente possa estar disposto a colocar isso no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. Então, quando se fala, vocês se lembram quando eu falei do significado de terra no sentido de paz, né? Então, o que seria esses mansos herdarem, possuirão a terra, possuirão a paz? Os mansos, aqueles que buscam o amor, que buscam a caridade, a paciência, a tolerância, automaticamente eles receberão o que de volta? A paz, o amor, a tolerância. Então, quando a gente fala terra no significado de paz, um está ligado ao outro, né? Então, o significado básico dessa bem-aventurança é isso. Você é bem-aventurados os mansos, bem-aventurados, felizes. Felizes aqueles que buscam os bons sentimentos, porque eles possuirão a paz, porque eles possuirão esses bons sentimentos. Eles se fortalecerão com esses bons sentimentos. Então, resumidamente, é isso que essa bem-aventurança nos traz. Por isso que diz, então, felizes serão, portanto, os mansos. Os mansos herdarão a terra regenerada. O que seria essa terra regenerada? Essa terra transformada. Transformada através de quem? Através de nós. Cada um vibrando os seus sentimentos bons, né? Orando, pedindo a Jesus para que Ele nos ampare, nos auxilie, nos fortaleça, né? Que coloque em nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, esses sentimentos positivos, para que possamos emanar também para as outras pessoas esses sentimentos positivos. E que tenhamos a consciência, né, que tudo na nossa vida é passageiro. Coisas boas, coisas ruins. Então, para aqueles que vêm aqui na casa espírita, cada um de acordo com a sua necessidade, buscando o auxílio necessário, aqueles, né, que estão realizando os tratamentos, sejam para doenças físicas, sejam para questões emocionais, que vocês sempre pensem nisso, tudo vai passar, tudo é passageiro, os dias vão passando, as coisas vão amenizando, as coisas vão indo cada um para o, né, cada coisa no seu lugar, tudo vai se alinhando. E esses sentimentos, e que esses sentimentos de amor, de paz, de paciência, de tolerância, que essas questões possam vibrar no coração de cada um de vocês. E que nós possamos vibrar esses sentimentos também para todos os irmãos que estão ao nosso redor. Que eles recebam também essas vibrações, esse carinho, né? Então, essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês sobre essa bem-aventurança. Que a gente possa sempre refletir sobre as emoções, sobre os sentimentos que estão no nosso coração. E quando a gente fala, né, dessas bem-aventuranças, o quanto Jesus nos deixou de ensinamento, não vamos nos esquecer dos mandamentos, do amor ao próximo, né, do amor para si mesmo, do cuidado que nós temos que ter conosco, porque a partir do instante que eu falo que a gente vibra essas emoções, né, então a gente também tem que ter esse cuidado conosco. Então, a partir do instante que a gente está aqui, que a gente está buscando o tratamento, que a gente está buscando o auxílio, a gente está cuidando do nosso interior. E isso é muito importante para que a gente possa vibrar isso para as outras pessoas. Por isso que é importante a gente estar bem, a gente buscar ali, né, sempre estar cuidando da nossa saúde, cuidando do nosso corpo físico, cuidando das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para que a gente possa transmitir isso para as outras pessoas. Então, é isso que essa bem-aventurança nos deixa na noite de hoje. Que vocês possam refletir sobre isso. O que eu estou trazendo no meu coração e o que eu estou transmitindo para as outras pessoas, né? Então, que a gente possa, no nosso íntimo, nas nossas orações, nos nossos momentos ali
de conexão com Jesus, com as nossas orações, com as nossas preces, que a gente sempre peça o entendimento, a aceitação necessária, né? E que a gente tenha sempre em nosso coração o amor, a paz. E sempre vamos nos lembrar que tudo é passageiro, tudo passa, né? É um dia de cada vez, é uma hora de cada vez, é um momento de cada vez. Agradeço a paciência de vocês. Boa noite.